O seu jornal Prêmio News está de volta para você nesta segunda-feira. E hoje, como você já sabe, é o dia do Dr. Renato Sanches. Ele que está conosco semanalmente, trazendo assuntos de interesse público, interesse de toda a sociedade. E hoje a gente vai dar continuidade no projeto de lei anticrime do ministro Sérgio Moro, que está sendo proposto lá no Congresso. É isso, doutor? É isso mesmo. Obrigado, Henrique. Esse projeto anticrime, ele tem sido bastante comentado pela sociedade civil, pelos acadêmicos de direito, pelos professores, pelos doutrinadores, né? Chegou-se à Câmara dos Deputados ali, nesse momento inicial, onde o próprio ministro Moro ele foi sabatinado ali, ele teve a oportunidade de apresentar muitos aspectos, ele foi ali levantado alguns pontos que possivelmente seriam atingidos também com esse montante de medidas a serem aplicadas, e o projeto ele segue a discussão nesse primeiro momento na CCJ, né? Na Comissão de Constituição e Justiça, onde são avaliadas ali as medidas se são constitucionais ou não, e se estão aptas a serem discutidas nas próximas fases, e propostas também audiências públicas, que geralmente as casas legislativas buscam trazer os profissionais e as pessoas que se interessam pela temática para contribuir com a melhor realização e desenvolvimento do projeto. Perfeito. Muito tem se falado sobre as medidas para execução da pena após segunda instância, como vai ficar isso depois, após o projeto, até mesmo por conta do ex-presidente Lula. Então, muito tem se falado desse tema, né? Como o senhor vê isso? Perfeito, Henrique. Temos no nosso ordenamento jurídico o Código Penal, que é de 1940, temos a Constituição Federal, que é de 88, e também a partir da Constituição de 88 ali está no seu artigo 5º a possibilidade de que existe a presunção de inocência, e a presunção de inocência ela abarca a todos os brasileiros, ou seja, a pessoa que responde um processo penal, ela somente a princípio deve iniciar a sua execução da pena após não haver mais qualquer possibilidade de recurso, como é o caso que tem esse entendimento de 2009 até 2016 pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Em 2016 ele alterou esse entendimento e possibilitou o início da execução da pena após a decisão em segunda instância, como é o próprio caso do ex-presidente Lula, como o senhor Henrique bem comentou aqui. Uma das medidas colocadas e apontadas pelo ministro Moro, ela se dá no interesse de que, posterior à decisão de segunda instância, as pessoas já cumpram as suas penas, ou seja, para dinamizar essa questão de decisão que está no âmbito do próprio STF, que em pouco tempo ele vai retomar essa decisão acerca se é constitucional ou não as pessoas cumprirem a sua execução da pena, ou seja, serem presas ali propriamente ditas, posterior ao julgamento de um órgão de segunda instância. É um tema que vai dar muito pano para manga, porque a gente bem conhece como funcionam as coisas em Brasília, e quando as penas vêm para as pessoas que estão no poder, a aceitação não é muito fácil, tendo em vista tantos políticos que estão caindo frente às investigações, né? Sim, existe toda uma movimentação, né? Por mais que haja alguns ataques ali, a própria figura do ministro Moro, é inegável ali o seu trabalho de combate à corrupção ali. Muitos profissionais do direito, advogados, juízes, promotores, defensores, colocam que em algumas medidas há alguns excessos, mas o trabalho propriamente dito, ele é valoroso para a sociedade, ele trouxe ali, ele jogou luz acerca de relações espúrias com o poder público e o poder privado, que possibilita que estejamos hoje discutindo medidas para avançar ali o combate à criminalidade. Contudo, as medidas apresentadas, elas vêm num sentido de trazer muito mais num momento oportuno uma questão política do que propriamente dita medidas que vão trazer um combate propriamente dito ali contra os mecanismos que vêm
ao entorno do desenvolvimento desse tipo de crime, né? Como bem colocado pelo senhor Henrique, as questões relacionadas com os políticos, as pessoas relacionadas com o poder público ou com a contratação por meio de licitação com o poder público, lançou muito dessas pessoas ao cárcere. E nesse momento se faz pertinente avaliar quais serão as medidas implementadas para que seja dada a asseguração das garantias constitucionais a essas pessoas, ao mesmo tempo que seja dada uma resposta à sociedade também no combate contra o crime, num sistema de inteligência propriamente dito. Muito bem. Muito tem se falado também sobre o alargamento da legítima defesa, que é mais uma medida proposta dentro do projeto, né? Exatamente, senhor Henrique. Tem que se dar conta que a polícia em si, ela teve um grande aumento no seu contingenciamento, no seu contingente na esfera da polícia militar e, infelizmente, também houve ali uma redução do quadro de profissionais da polícia judiciária, da polícia científica, da polícia que gera a investigação. Ou seja, a gente tem um aumento na questão propriamente dita da polícia repressiva e tem uma diminuição na polícia investigativa. Isso traz uma resposta na questão direcionada com a solução de crimes. Então, para que o projeto anticrime ele também tenha o seu sucesso, se faz imprescindível um apoio à investigação policial, a trazer ao profissional da investigação policial melhores elementos, melhor gratificação, melhor tecnologia para que ele desenvolva ferramentas de elucidação de crimes, que em nosso país a elucidação de crimes infelizmente é muito baixa, o que traz ali um efeito rebote ali contra aprofundar as questões de debate sobre a amplitude da própria criminalidade. Agora, quanto à questão propriamente dita legítima defesa, temos ali no artigo 25 do Código Penal propriamente dito, o que é a legítima defesa? É a utilização de meios moderados para acessar uma questão injusta ali que afete a pessoa ou outrem, como bem colocado pelo senhor. Nesse aspecto, o projeto anticrime ele vem para alargar, se é que é a palavra correta, ampliar a extensão dessa legítima defesa. Ou seja, o agente público ali de segurança, numa situação em que ele está sobre violenta emoção ou sobre indícios de aparente situação de conflito, ele já poderia antecipar a sua atuação. E isso vem de confronto ali com as questões próprias da letalidade policial. Ou seja, vai se dar mais uma ferramenta para o policial pensar talvez em atirar primeiro e abordar depois. Então isso é uma questão complicada que deve ser discutida e deliberada no Congresso. Muito bem. E como juristas e estudiosos têm visto a questão do endurecimento na progressão de regime dos crimes hediondos? Sim. Cabe oportuno dizer que os crimes hediondos são aqueles crimes de tal repugnância pela sociedade que eles têm todo um regramento mais grave no seu próprio processamento na lei penal, assim como também na progressão de regime. Ou seja, o nosso sistema penal hoje, no que tange ao cumprimento da pena, que é a execução da pena, para crimes ditos comuns, assim, esses crimes, após 1/6 de cumprimento do total da pena, a pessoa progride do fechado, se ali iniciou o cumprimento, para o semiaberto, e do semiaberto para o aberto. Tem-se essa proposta de desenvolvimento, de progressão, para que as pessoas tenham oportunidade de não reincidir no crime e ser recolocadas, ressocializadas para a sociedade, né? No caso de um crime hediondo, ali como tratamos aqui nos bastidores, os crimes que tratam de homicídio qualificado, latrocínio, os crimes realmente graves, os estupros de vulneráveis, esses crimes em si, eles já têm um sistema próprio de difícil progressão de regime. Ele sai de 1/6 e vai para 2/5. Não parece tanto, mas são 40% da pena cumprido inicialmente no regime fechado, para depois ter acesso ao regime semiaberto, para depois ter acesso ao regime aberto e assim poder buscar uma ressocialização.
A proposta inserida no próprio projeto anticrime, ele traz ali medidas que buscam manter o maior tempo possível no regime fechado, ou seja, sai de 2/5, que seriam os 40%, para 3/5, que seriam 60% do período destinado da pena para cumprido no fechado. Isso traz grandes problemas ali também na quantidade de pessoas inseridas na própria população carcerária. Seria interessante também observar, até para a gente fechar esse bloco agora que a gente já está chegando ao fim, seria interessante observar as atividades que vão ser desenvolvidas nesse grande período, não é? Porque se o detento ele fica sem atividades, é como se não tivesse cumprindo a função perante a sociedade também. Exatamente, senhor Henrique. Uma das questões da própria pena, assim, da execução da pena, é o quê? O direito, dever ao trabalho também. Só que muitas oportunidades, os estabelecimentos prisionais não conseguem trazer a oportunidade de que aquele preso, aquela pessoa que está ali, ela desenvolva um trabalho. Existem muitos projetos ao longo do país, assim, de estabelecimentos prisionais, de que muitas empresas, elas se aproximam e até colocam a sua própria estrutura ali, empresarial, maquinário, para que o preso consiga desenvolver um ofício ali e que ele possa ter ferramentas ali, elementos para aprender um ofício, desenvolver um trabalho, ter a possibilidade de auferir um pouco de renda e auxiliar os seus dependentes também fora do estabelecimento prisional. Como bem colocado, se faz oportuno não somente deixar as pessoas armazenadas, mas prepará-las para um regresso à sociedade. Muito bem. Doutor Renato, mais uma vez obrigado pela sua presença. Um prazer. Pelos esclarecimentos. E na semana que vem a gente continua o mesmo assunto? Vamos avaliar se ficou alguma dúvida, e é sempre interessante ter esse feedback aqui com a população, com os nossos canais aqui, e se ficou alguma dúvida, alguma questão, e nessa semana se houve grandes dimensões acerca da evolução, a gente traz o tema com o maior prazer. Ok, obrigado. Até semana que vem. Um prazer. Muito bem, estas foram as notícias, informações e entrevista da edição do Prêmio News de hoje, e a gente se encontra na próxima. Um ótimo dia para você. Até mais.